E aí, mente pensante, beleza? Discernimento. Aptidão para avaliar algo ou alguém com sensatez. Capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. No vídeo anterior eu falei sobre desintoxicação. Uma galera, Cádio, continua o vídeo, tal, como identificarmos pessoas tóxicas e o que fazer. Falei, não, beleza, vou gravar. E pensei, o discernimento ele é necessário para que você tome uma boa decisão. E decisões decidem destinos. Então, se eu chegar aqui, lançar algumas dicas e talvez você decidir pelo que eu estou falando sem você entender o que é o discernimento, talvez isso possa custar caro, beleza? Então, eu quero falar que o discernimento ele é extremamente importante. Tão importante que ele está dentro da cartilha dos dons espirituais, está lá na Bíblia. Um dos dons é o dom de discernimento. Se Eva, no início de tudo, tivesse discernimento, que ela estava trocando ideia com o maligno, ela talvez não teria tomado a decisão que tomou, né? Identificar uma mentira talvez seja fácil, talvez a gente consiga, mas e meias verdades? Como identificar meias verdades? É mais complicado. Então eu quero deixar aqui 3 dicas que para mim são importantes para construir esse discernimento com qualidade. Lógico que discernimento é algo difícil de ser construído, mas não é impossível, beleza? Dica 1. Busque conhecimento do ser humano. O ser humano, no meu caso, na minha mentalidade de cristão, ele é formado de espírito, de alma e de corpo. Então busque o entendimento do espírito, né? Como buscar o entendimento do espírito, Cádio? Você pode buscar através da Bíblia, através de como a espiritualidade interfere e influencia diretamente no ser humano, né? A importância da espiritualidade ao longo da história do ser humano aqui na Terra. Busque o conhecimento da alma, dos desejos, dos sentimentos, das vontades. Então, conhecimento psicológico, busque livros sobre isso, comece a entender mais sobre esse tipo de coisa, que você vai entender o terceiro ponto da formação do ser humano, que é o corpo. É onde que ele é o catalisador, tanto do espírito quanto da alma, e ele fala, entendeu? O corpo fala do que está acontecendo, das crenças daquela pessoa e do que ela está sentindo. Então busque o conhecimento do ser humano. É extremamente importante. Comportamentalmente falando, maravilhoso. Busca assistir vídeos sobre comportamento, vídeos sobre psicologia, vídeos sobre espiritualidade, porque o conhecimento sobre o ser humano vai te dar ferramentas para que você identifique o que aquela pessoa está falando, apesar das palavras, beleza? Dica 2. Existe sim o certo e o errado. Hoje é até complicado falar sobre isso, né? O pessoal fala, mas o que é errado? Não existe mais o que é errado, porque para mim o que é certo, para você é errado. Então você tem que me respeitar, tal. Olha, existe sim o que é certo e o que é errado. A gente pode falar primeiramente aí no âmbito formal da coisa, né? Nós temos juízes, né, que são capazes, né, ou deveriam ser capazes de decidir o que é certo e o que é errado no âmbito civil, no âmbito criminal. Então sim, existe a lei que está aí para falar, não, olha, você não pode fazer tais tipos de coisa. Então existe sim o certo e o errado. No meu caso, eu entendo que nós vivemos em comunidade. Então o bem da comunidade é mais importante do que o desejo do indivíduo. Então tem muita gente que fala, mas eu penso isso, para mim é o certo. Cara, talvez o certo para você está interferindo diretamente na vida da comunidade e fazendo com que isso não fique legal. Então existe sim o que é certo e o que é errado. Então identifique aí se você reconhece que existe isso, mesmo vivendo numa era moralmente caótica que é o que estamos vivendo hoje. Beleza? Terceira dica e última dica. No final vai ter uma dica extra aí, então fica até o fim. Terceira dica. Pense antes de falar e decidir qualquer coisa. Às vezes a pessoa fala, eu sou livre e tal, e age por impulso. E agir por impulso é você agir sem sabedoria. Na realidade nem vai ser uma liberdade, porque você vai ser preso às consequências da sua decisão. Então pensa antes de falar, antes de agir, analisa. Às vezes uma pessoa chegou para você e falou, aquele cara fez isso comigo, aquela mulher agiu daquele jeito. Não, aquela pessoa, olha o que ela fez. Não fale,
não haja, primeiro pense. Toda história tem dois lados, sabe? Para que você tome a decisão correta. Então, para que formemos um discernimento, básico, inicial, tenha conhecimento pelo ser humano, saiba que existe o certo e o errado, sim, e que você tem que tomar as decisões, pensar antes de agir, antes de falar, para que você não seja pego aí nesse sentido precipitado das coisas, né? Porque o cara que é precipitado, ele vai errar. Dica extra, já vai ser a dica direcionada para os cristãos. Se você é cristão, peça o dom do discernimento. Peça o dom do discernimento e tenho certeza que será de muita valia para você. Então busque isso, peça a Deus e eu tenho certeza que você vai decidir melhor. Então antes de eu gravar vídeo sobre dar dicas, tal, entenda que você precisa saber decidir por si só e reconhecer isso, beleza? Valeu, mente pensante, abraço.